Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre relatividade restrita ou relatividade especial de Einstein. Dando continuidade, dando prosseguimento, vamos aqui escrever aqui a derivada em relação ao tempo aplicada sobre o fator de Lorentz elevado a expoente 2. Essa derivada em relação ao tempo aplicada sobre o fator de Lorentz elevado a expoente 2, isso é 2 dividido por c elevado a 2. 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões, dividido por c2, aqui expoente menos 2. Módulo do vetor velocidade em 3 dimensões multiplicado pela derivada em relação ao tempo aplicada ao módulo do vetor velocidade em 3 dimensões, o qual é expresso por 1 dividido por módulo do vetor velocidade em 3 dimensões, ainda multiplicado pelo produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor aceleração. Fazendo a divisão, nós temos aqui a derivada em relação ao tempo aplicada sobre o fator de Lorentz elevado a expoente 2, como 2 dividido por c elevado a 2. E aqui 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões, dividido por c2, todo esse termo elevado a menos 2. E aqui multiplicado pelo produto escalar entre o vetor velocidade em 3 dimensões e a aceleração, o vetor aceleração em 3 dimensões. Temos esse resultado. Muito bem, vamos fazer uma outra observação aqui. Vamos tentar mais uma vez. O fator de Lorentz em 3 dimensões é 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões dividido por c2, esse termo elevado a expoente menos 1 sobre 2. Então nós podemos escrever o fator de Lorentz elevado a expoente 4 como 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões, dividido por C2, aqui menos 1 sobre 2, e expoente 4. Isso é equivalente a escrever 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional, dividido por C2, esse expoente é menos 2. De modo que nós podemos escrever... vamos disponibilizar espaço, nós podemos escrever a derivada em relação ao tempo aplicada sobre o fator de Lorentz elevado a expoente 2. Nós podemos escrever como 2 vezes c dividido por c elevado a 2, fator de Lorentz elevado a expoente 4, e aqui produto escalar do vetor velocidade em 3 dimensões com o vetor aceleração em 3 dimensões. Vamos guardar esse resultado e voltar a trabalhar aqui com o termo derivado em relação ao tempo aplicado ao módulo do vetor momento linear em 3 dimensões, sob contexto da relatividade restrita ou relatividade especial de Einstein. Então vamos guardar esse resultado aqui. Como que nós vamos escrever? Vamos guardar esse resultado e apagar a primeira parte. Agora, vamos escrever detalhadamente tentar preservar essa expressão. Como que nós podemos escrever
Então aqui a derivada da energia relativística em relação ao tempo é igual a c elevado a 2 multiplicado pelo módulo do vetor momento linear em 3 dimensões sob contexto da relatividade especial de Einstein, dividido por esse termo que está no denominador, o termo este que é igual à energia relativística, multiplicado pela derivada do momento linear, do módulo do vetor momento linear em 3 dimensões, escrito sob contexto da relatividade restrita de Einstein. Então vamos selecionar, guardar esse resultado e apagar aqui para nós usufruirmos do espaço sobre a superfície do quadro, de modo a nós darmos continuidade a essa expressão. Vamos escrever aqui também derivada em relação ao tempo aplicado sobre o fator de Lorentz elevado a expoente 2. Isso é 2 vezes fator de Lorentz elevado a expoente 4 dividido por c elevado a 2, produto escalar entre o vetor aceleração em 3 dimensões e o vetor velocidade em 3 dimensões. Também guardemos esse resultado. Vamos então escrever aqui derivada do módulo do vetor momento linear em 3 dimensões sob contexto da relatividade especial de Einstein é 1 sobre 2 dividido pelo módulo do vetor momento linear em 3 dimensões sob contexto da relatividade restrita de Einstein. Aqui, se pusermos em evidência, ou quando pusermos em evidência, ou se puséssemos em evidência, ou pondo em evidência massa inercial, nós temos massa inercial elevado, massa de repouso elevada a expoente 2. E agora nós temos dx dt elevado a expoente 2 multiplicado, também é possível, sim, vamos então dx dt, todo esse termo elevado a expoente 2, multiplicar por 2, fator de Lorentz elevado a 4, dividido por c2, produto escalar entre o vetor velocidade em 3 dimensões e o vetor aceleração em 3 dimensões, mais, primeiro termo, né? Mais a massa de, mais o fator de Lorentz elevado a expoente 2 e a derivada em relação ao tempo aplicada sobre dx dt, todo esse termo elevado a 2, nós temos aqui 2 dx dt e a derivada em relação ao tempo aplicada sobre dx dt, mais dy dt elevado a expoente 2 multiplicado por 2 vezes fator de Lorentz elevado a expoente 4 dividido por c2, produto escalar entre o vetor velocidade em 3 dimensões e o vetor aceleração em 3 dimensões, mais massa de repouso, mais fator de Lorentz elevado a expoente 2, 2 vezes dy dt, multiplicado pela derivada em relação ao tempo aplicada sobre dy dt, mais vamos apagar aqui, mais dz dt elevado a expoente 2 multiplicado por 2 vezes fator de Lorentz elevado a expoente 4 dividido por c2, produto escalar entre o vetor velocidade em 3 dimensões e o vetor aceleração em 3 dimensões, mais fator de Lorentz elevado a expoente 2, 2 vezes dz dt e derivada em relação ao tempo aplicada sobre dz dt. E aqui fecha colchetes. Vamos então encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.